E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho profundo com a gente. Preparadíssima. Hoje a gente vai se aventurar pelas ideias de Jung nos arquétipos e o inconsciente coletivo. Nossa, esse livro é um prato cheio para quem se interessa por psicologia, né? É verdade. Jung mergulha fundo na psique humana e desvenda mistérios que a gente nem imagina que existem. É como descobrir um mapa secreto da mente, né? Um guia para entender quem a gente é de verdade. E por falar em mapa, Jung usa um termo bem específico para descrever os padrões que ele encontrou na mente humana. Arquétipos. Ah, os arquétipos. Eles são como imagens primordiais, sabe? Padrões universais que estão presentes na psique de todo mundo, independentemente da cultura ou da época. Tipo a figura do herói, da mãe, do sábio. Exatamente. Jung compara esses arquétipos aos eidos de Platão. Aquelas formas perfeitas que existem no mundo das ideias, né? Isso. É como se a gente já nascesse com um software mental que molda a nossa percepção da realidade. Interessante essa ideia de um software mental. Mas e como esses arquétipos influenciam nossa vida? Só nas histórias. Ah, de jeito nenhum. Eles se manifestam em tudo. Nos nossos sonhos, nas nossas fantasias, nos nossos relacionamentos. Tipo, quando a gente sonha com água, pode significar um mergulho no inconsciente, né? É um ótimo exemplo. Jung fala bastante sobre a simbologia da água nos sonhos. Lembra daquele caso do teólogo protestante que ele descreve no livro? Sim, lembro. Ele sonhava com um lago escuro e tinha medo de se aproximar. Exatamente. Esse lago representava o inconsciente dele, cheio de mistérios e conteúdos reprimidos. E o medo de se aproximar. Era resistência a encarar as próprias sombras. Nossa, que interessante. Mas me explica melhor essa ideia da sombra. A sombra é tudo aquilo que a gente rejeita em nós mesmos, sabe? Nossas falhas, nossos medos, nossos impulsos mais obscuros. É que se fosse um lado nosso que a gente tenta esconder do mundo e até de nós mesmos. Exatamente. E Jung acreditava que a gente precisa integrar a sombra para ter uma personalidade mais completa e equilibrada. Mas como a gente faz isso? Encarar a sombra parece bem difícil. É um processo que exige coragem, autoconhecimento e, às vezes, ajuda profissional. Mas Jung nos dá algumas ferramentas para lidar com a sombra, como a análise dos sonhos e a imaginação ativa. E por falar em sonhos, Jung dava muita importância para eles, né? Sim, ele viu os sonhos como uma porta de entrada para o inconsciente, um lugar onde os arquétipos se manifestam livremente. É como se os sonhos fossem mensagens do nosso inconsciente tentando se comunicar com a gente. Exatamente. E Jung desenvolveu um método para interpretar essas mensagens, para decifrar a linguagem simbólica dos sonhos. Fascinante. Mas e o inconsciente coletivo? Como ele entra nessa história toda? O inconsciente coletivo é um dos conceitos mais incríveis de Jung. É como um grande reservatório de imagens, símbolos e experiências compartilhado por toda a humanidade. É uma memória ancestral que todos nós carregamos. Isso mesmo. E Jung acreditava que o inconsciente coletivo é a fonte dos arquétipos, o lugar de onde eles emergem e se manifestam na nossa vida. Então, quer dizer que a gente herda não só características físicas dos nossos ancestrais, mas também uma espécie de memória psíquica. É exatamente isso. E essa memória psíquica influencia a nossa forma de pensar, sentir e agir no mundo. Uau, que ideia poderosa. Mas como a gente acessa esse inconsciente coletivo? Só através dos sonhos. Os sonhos são um caminho importante, mas ele também se manifesta em outras formas, como nos mitos, contos de fada, rituais religiosos e até em momentos de profunda criatividade artística. É como se nesses momentos a gente se conectasse com uma sabedoria ancestral, com uma linguagem simbólica que transcende o tempo e o espaço. Exatamente. É fascinante, né? E Jung explora tudo isso com muita profundidade em os arquétipos e o inconsciente coletivo. Realmente, Jung nos leva a uma viagem incrível pelas profundezas da psique humana. E a gente ainda tem muito para explorar nesse mergulho. É verdade. Mal podemos esperar para compartilhar mais ideias e descobertas com você na próxima parte. Então, fica ligado que a gente volta já para continuar desvendando os mistérios da mente humana com o Jung. Preparada para mergulhar ainda mais fundo no inconsciente. Pode ir falando. Na última parte, a gente viu como os arquétipos influenciam a nossa vida, né? E como eles se manifestam nos sonhos, na arte, na cultura. Isso. E Jung destaca que a gente precisa integrar esses arquétipos, principalmente a sombra, para alcançar a individuação. A famosa jornada de autoconhecimento, né? Exatamente. É como se fosse uma morte e renascimento simbólico, sabe? Tipo, quando a gente passa por uma crise existencial e depois sai transformado. Perfeito. É como se a gente morresse para uma versão antiga de nós mesmos e renascesse para uma nova realidade. E Jung usa exemplos de mitos e rituais para ilustrar essa ideia, né? Sim. Ele fala sobre os ritos de passagem que marcam a transição de uma fase da vida para outra. Tipo, os rituais de iniciação de algumas tribos indígenas. Isso. E Jung compara esses rituais com a jornada do herói, que enfrenta desafios e volta transformado. Faz sentido. Mas, e na vida real? Como a gente reconhece esses momentos de morte e renascimento?
prestando atenção aos nossos processos internos, sabe? As crises, as perdas, as transformações que a gente enfrenta. É como se a vida nos colocasse em situações que nos obrigam a amadurecer, a evoluir. Exatamente. E Jung é um exemplo bem interessante no livro. O caso de um místico suíço chamado Bruder Klaus. Por Klaus, não lembro dele. Ele teve uma visão tão intensa que chegou a desfigurar o rosto. Nossa, que forte! E o que essa visão tem a ver com a morte e renascimento? Jung interpreta essa visão como um encontro com o inconsciente, com uma força que ia além das crenças e da razão. Tipo uma experiência que rompeu com a estrutura mental dele. Exatamente. E essa ruptura levou a uma transformação profunda, a um novo nascimento. Que interessante. Então, as crises e as experiências intensas podem ser oportunidades de crescimento. Com certeza. Mas Jung alerta que a gente precisa ter cuidado para não ser engolido pelo inconsciente, né? Tipo, perder o contato com a realidade. Isso. A individuação exige equilíbrio, integração entre o consciente e o inconsciente. Como a gente encontra esse equilíbrio? Através do autoconhecimento, da análise dos sonhos, da busca por significado na vida. Como se a gente tivesse que aprender a conversar com o inconsciente, né? Exatamente. E Jung nos dá ferramentas para isso, como a imaginação ativa e a arte-terapia. E essas ferramentas nos ajudam a integrar os arquétipos, a sombra, a encontrar a nossa totalidade. É um processo desafiador, mas também fascinante. E Jung nos convida a abraçar essa jornada com coragem e curiosidade. É verdade. Afinal, a individuação é uma busca que dura a vida toda, né? Sem dúvida. E a gente ainda tem muito para explorar nesse mergulho. Que bom. Mal posso esperar para descobrir o que Jung nos reserva na próxima parte. De volta para a última parte do nosso mergulho. A gente já explorou tanta coisa sobre arquétipos e o inconsciente coletivo. É verdade. E a gente viu como a vida nos coloca em situações que nos empurram para a transformação, né? Tipo uma morte e renascimento simbólicos. Lembro do exemplo do Bruder Klaus. Uma experiência poderosa que mudou a vida dele completamente. E a gente também falou da importância de integrar a sombra, né? Sim, acolher aqueles aspectos da gente que a gente prefere esconder. Jung compara essa jornada de individuação à busca pelo santo grau, sabia? Nossa, que interessante. Me explica melhor essa analogia. É como se a gente, assim como os cavaleiros, se enfrentasse dragões e desafios para alcançar a totalidade do nosso ser. Uma jornada desafiadora, mas recompensadora, né? E nessa jornada a gente encontra vários arquétipos, né? Além do herói, que a gente já falou bastante. Sim. Jung fala da criança divina, que representa a pureza e a criatividade. O trickster, que nos desafia a questionar as regras. O velho sábio, que simboliza a sabedoria. Cada um com sua função específica na nossa psique, né? Exatamente. Eles influenciam nossas escolhas, nossos relacionamentos, nossa forma de ver o mundo. Reconhecer esses padrões é como ter um mapa da nossa mente. E Jung mostra como esses arquétipos aparecem na cultura, na arte, na religião. É verdade. Ele usa exemplos da mitologia, da alquimia, para mostrar que os arquétipos são universais, atemporais. É como se a gente tivesse conectado a uma rede de significado que atravessa as culturas e as eras. E essa conexão nos leva de volta ao inconsciente coletivo, né? A fonte de todos esses arquétipos. Exatamente. É como se a gente carregasse a história da humanidade dentro da gente. E Jung diz que o contato com essa dimensão universal pode nos trazer insights incríveis. É como se a gente fizesse parte de algo muito maior que nós mesmos. É isso. E a individuação nos ajuda a encontrar nosso lugar nesse grande quebra-cabeça da humanidade. E nos convida a abraçar essa jornada com coragem, né? Sim. Ele nos mostra que a individuação é um processo, uma busca constante por significado e por uma vida mais autêntica. Uma busca que vale a pena, apesar de todos os desafios. Bom, e assim chegamos ao final do nosso mergulho no mundo de Jung. Espero que essa jornada tenha sido proveitosa para você. Que você possa usar esses conhecimentos para se conectar com a sua própria história e trilhar o seu caminho. É isso aí. Valeu por mergulhar com a gente. Até a próxima.